faculdade está no valor de R$ 7.900, tem possibilidade de abrir o seu edital agora no primeiro semestre e é uma faculdade que faz uma prova com conteúdo médico presencial em Fernandópolis. É bem interessante para quem quer entrar numa faculdade brasileira, um edital com tamanha regularidade como o da Universidade do Brasil hoje. Certo? Outra faculdade que muito provavelmente vai abrir, que tem 18 campos, é a Estácio de Sá. A Estácio de Sá, que no MED se refere como Grupo IDOMED. O Grupo IDOMED, ele administra em torno de 18 faculdades de medicina. Em todas as regiões do Brasil existe uma faculdade do Grupo IDOMED. Todas as regiões do Brasil, sem exceção, tem faculdades do Grupo IDOMED e muito provavelmente esse edital vai abrir em junho. É um edital com concorrência significativa, porque a Estácio, o Grupo IDOMED, é uma das faculdades que abre vagas para períodos mais avançados, abre vagas para o 7º, por exemplo, contempla estudantes de medicina do Brasil, do exterior e também portadores de diploma da área da saúde, contempla também medicina veterinária e psicologia, que por vezes não são contemplados em outros editais. Então o Grupo IDOMED está previsto para junho. Faz uma prova que tem redação e conteúdo médico. É um processo de concorrência significativa. É necessário que você estude com antecedência para esse processo seletivo, principalmente conteúdo médico que vai ser cobrado. Tem em todas as regiões do Brasil. Se você quiser saber que regiões do Brasil que tem, manda um direct pra gente, que a gente te fala que região que tem, qual faculdade que abre para período mais avançado. Só no Ceará são 4 campos, tem mais um no Piauí, tem mais um no Maranhão. Só na região ali do Ceará, Piauí, Maranhão, são 6 faculdades do Grupo IDOMED. E que comumente tem um bom aproveitamento de matérias, desde que a sua semiologia tenha uma boa carga horária e você já tenha finalizado a disciplina. Certo? Outro grupo muito grande, que vai fazer a prova agora no dia 4, é o Grupo Ânima. O Grupo Ânima ele administra 14 faculdades no Brasil. Ele acabou de finalizar o seu período de inscrições agora, vai realizar sua prova agora no dia 4 e muito provavelmente o Grupo Ânima vai abrir o seu edital novamente em junho e julho. São 14 instituições prováveis, entre elas a Unisul Palhoça e a Unisul Tubarão, em Santa Catarina, que não abriram seu edital agora nessa janela. Nós temos a UniBH também, a única faculdade belo-horizontina que aceita estudantes de medicina no exterior, também não abriu nessa janela, tem forte possibilidade de abrir. E temos as faculdades que comumente abrem, as 5 faculdades da Bahia, as 2 AGES, Jacobina e Irecê, as 2 UniFG, que é a Universidade de Guanambi, em Guanambi, e a sua sede em Brumado, a Unifax de Salvador, 5 faculdades na Bahia, uma no Rio Grande do Norte, Natal, a Universidade de Potiguar. Temos a FASÉ aqui em Belo Horizonte, Vespasiano, mas Belo Horizonte, que sempre abre. Temos 4 faculdades em São Paulo, as UANS, Moca, Piracicaba e São José dos Campos, e a Faculdade de Cubatão, a São Judas Tadeu, com altíssima possibilidade também. Todas essas abrem semestralmente. Então são faculdades de grande oportunidade, todas que eu citei têm financiamentos. Estácio, Grupo IDOMED, Universidade Brasil, além também das faculdades do Grupo Ânima, todas têm financiamento, todas têm tido uma boa quantidade de vagas, mas demandam preparação para os seus processos seletivos. A antecedência ela é muito bem-vinda, tanto na preparação acadêmica para o processo seletivo, quanto também na preparação documental. Outras faculdades que devem abrir, tem faculdades muito interessantes. Esse ano, por exemplo, você tem o sonho, você estuda em São Paulo e eu posso falar porque todos os dias eu estou na ponta, converso com os alunos, converso com os seguidores, converso com as pessoas interessadas no MEDS, interessadas em transferência, sempre estou passando pelos canais de atendimento e a Santa Casa de São Paulo e a Albert Einstein são as faculdades particulares do estado de São Paulo mais citadas como desejo de transferência. A Santa Casa acabou de aplicar o seu processo seletivo, ela tem o processo seletivo no final do ano, não preciso nem apresentar a concorrência desse processo, obviamente é um processo muito concorrido, dada a tradicionalidade da instituição, uma instituição muito boa, muito tempo inserida no mesmo sistema de seleção da USP, entre outras faculdades. Então a Santa Casa de São Paulo, ela tem o seu processo seletivo no final do ano, mas se você tem interesse em preparar com qualidade para a Santa Casa de São Paulo, se é do seu interesse, é uma instituição que só aceita alunos Brasil, não contempla matérias cursadas no exterior até então.
inicie seus estudos com antecedência, que a Santa Casa de São Paulo é uma faculdade extremamente regular. Outra faculdade que também gera muito desejo é a Albert Einstein. Essa já faz seu processo seletivo regularmente no primeiro e no segundo semestre, um processo seletivo complexo, com várias etapas, incluindo entrevista, incluindo carta, e a gente auxilia em todo esse processo. Também tem o seu processo seletivo tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E por aí, galera, vai. Temos a FUNORTE aqui em Montes Claros, que abre regularmente, aceita alunos do exterior, portadores de diploma, tem um bom aproveitamento, abre vagas normalmente até o 7º período e muito provavelmente vai ter o seu processo também agora no meio de 2024. Galera, eu praticamente assim transbordei possibilidades de faculdade. Se eu não falei a faculdade do seu interesse, se em algum momento eu não citei a faculdade do seu interesse, e você quer saber se aquela determinada faculdade vai abrir, se o MEDS prepara para essa faculdade, se o MEDS ele tem a estrutura necessária curricular e roteirizada para essa faculdade, manda aí no direct, pode mandar, você vai ser direcionado para um link de WhatsApp. Lá tem um consultor, não é um robô, não tem nem como automatizar esse tipo de atendimento tão personalizado, relacionado à faculdade de interesse, período que você vai fazer o processo seletivo, manda no direct, clica lá no link, fala com o nosso consultor de WhatsApp, que ele vai te falar se essa faculdade ela é provável, se ela não é provável, se você pode se preparar conosco, se a gente tem toda a estrutura para te preparar ou não temos. E por fim, vou falar de um processo seletivo que todo mundo conhece, acontece todo ano, acontece em novembro, e esse processo seletivo, apesar de ser, não ser um processo de predileção, não ser um processo de predileção para a maioria dos candidatos à transferência e obtenção, é o Enem. Se você está trancado na sua faculdade, se você está fazendo poucas matérias na faculdade, ou você é tipo studiaholic, estuda pra caramba, workaholic dos estudos, se dedica ao Enem. O Enem abre muitas portas para você. Olha o FOP aí com mais de 20 vagas abertas agora. Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, entre outras muitas instituições espalhadas por todo o Brasil, Federal da Fronteira do Sul, a maioria das públicas do Nordeste solicitam uma nota anterior do Enem. Estuda para o Enem. Faz uma nota legal. O que é uma nota legal, Gustavo, para transferência? O que é uma nota que eu tendo independência geográfica, ou seja, eu posso me mudar para qualquer lugar do Brasil, uma nota que me permite prestar o processo seletivo? Uma nota em torno de 760, obviamente não vai te aprovar aqui no UFMG, não vai te aprovar na Federal Juiz de Fora, não vai te aprovar na UFRJ ou na UERJ, mas ela pode te aprovar numa faculdade mais descentralizada aqui de Minas Gerais. Pode te aprovar numa faculdade do Norte, uma faculdade mais descentralizada do Nordeste, uma faculdade mais descentralizada do Centro-Oeste, assim como do Sul. Nós tivemos alunos aprovados aqui na Federal da Fronteira do Sul com 771. Nós tivemos alunos aprovados aqui na Estadual de Minas Gerais, que fica em Poços de Caldas, fica em Passos, no sul de Minas Gerais, com 690. Isso é uma atipia, mas acontece. Você tem uma nota ali em torno de 760, você se torna candidato. Tivemos alunos aprovados no Norte com nota de 761. Tá certo? Então, você tendo uma nota no Enem acima de 760, você é candidato à aprovação em processos de oportunidade. Poxa, Gustavo, mas aqui, meu sonho é entrar na Federal do Maranhão. Ela solicita nota anterior do Enem. É impossível, lá abriu 5 vagas, pois é, abriu 3, mas já abriu 50. Nós já tivemos a Universidade Federal do Maranhão com 50 vagas. E o processo seletivo foi por nota anterior do Enem. Quanto maior o número de vagas, obviamente a nota de corte vai descer. Você tem uma nota ali acima de 760, você é candidato sim. Uma nota que um aluno às vezes rala para conseguir o FIES, você ingressa numa faculdade pública. Você precisa de estudar para o Enem, abraçar esse projeto Enem. Conciliar com a faculdade é fácil? Não, não é fácil. Voltar a estudar para o Enem trancado é fácil? Não, não é fácil para transferência e obtenção, tem que ser sincero. Não vou vender uma ideia que eu também teria que me dedicar muito emocionalmente para encarar. Não, de maneira alguma. Mas é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade, até porque essa nota de 760, você pode julgar ela para a grande maioria das faculdades 5 anos para frente. Fazendo o Enem de 2024 até 2028, 2029, essa nota está valendo e com certeza haverá muitos processos seletivos por nota anterior do Enem. Vai ter um tanto de processo seletivo por nota anterior do Enem e cada processo que abre é uma oportunidade para você julgar sua nota e a grande maioria dos processos tem taxa de inscrição gratuita. Só você enviar a sua documentação. Gustavo, sou aluno do exterior, posso fazer pelo Enem? Pode. Aluno do Brasil? Fiz o Enem há 2 anos. Posso ficar atento às notas? Pode. Sou portador de diploma. Posso fazer pelo Enem? Tem alguma restrição? Nenhuma.
qualquer candidato, seja para transferência vindo do exterior, Brasil ou portabilidade de diploma, pode fazer o processo seletivo de ingresso na sua faculdade por transferência ou obtenção utilizando uma nota anterior do Enem. Galera, é para pensar. Por isso que no MEDS a gente tem o Enem para transferência e o Enem para obtenção. Gustavo, mas o Enem para transferência e o Enem para obtenção é o mesmo. Claro que é o mesmo. Claro que é o mesmo. Mas o processo de transferência e o processo de obtenção, a assessoria e a consultoria são totalmente diferentes de quem vai julgar sua nota pelo SISU. Você precisa de consultoria documental, informação sobre editais, tá? Ajuda na inscrição, a inscrição nem sempre é simples, upload documental, tudo isso a gente faz. Auxílio no processo de matrícula, se for necessário, a gente também te auxilia. Então você vai ter toda uma consultoria disponível para você, associada a uma preparação muito competente para o Enem, que nós temos dentro da nossa plataforma. Todos os nossos professores que preparam para o Enem são professores da Universidade Federal. Assim como todos os nossos professores que ministram as matérias de conteúdo médico são médicos. O MEDS tem 44 matérias, 33 gravadas por médicos e 11 gravadas por professores da Universidade Federal, nesse estúdio onde eu estou aqui fazendo essa live. Essas aulas são gravadas de forma constante, regravadas de forma constante. Tá bom, pessoal? Estamos em promoção, o MEDS até dia 15 de fevereiro, plataforma de 6 meses, R$ 1.197, plataforma de 12 meses, R$ 1.697. Falo das plataformas de acesso individual. As plataformas em acesso duplo, plataforma de 6 meses, R$ 1.997. E a gente quer tanto que você fique com a gente o máximo de tempo possível para a gente preparar, que a plataforma em dupla está R$ 2.097, só R$ 100 acima do valor da plataforma em dupla de 6 meses. Tanto que a gente quer que o aluno fique no MEDS e a gente tenha sucesso junto com você. Vou iniciar agora respondendo as perguntas que chegaram, tá? Meu desejo hoje, no dia 1º de fevereiro, onde a gente começa realmente o ano escolar, vai começar dia 5 para a grande maioria, a gente tem o carnaval no meio do caminho, mas já está começando agora dia 5, e eu quero falar com você, queria falar com vocês sobre os processos de transferência e falar com vocês sobre a promoção. Aproveita, não precisa de cupom, a promoção já está aplicada em todo o site, em todas as plataformas, está com desconto, aproveita, faz a sua inscrição, vale super a pena. O MEDS hoje ele tem 83% de aprovação. Não existe no mercado plataforma igual a do MEDS. Não existe no mercado equipe mais preparada que a do MEDS. Não existe no mercado alguém que conhece tanto de transferência quanto eu, quanto o Felipe e os nossos colaboradores aqui, que trabalhamos há mais de 10 anos com todos os cases possíveis de transferência e obtenção, seja em complexidade de preparação, seja em complexidade documental. Tá bom? Vai lá, Daniel. Gustavo, a Carolina está perguntando, Universidade Federal, nono período. Certo. Carolina, para o nono período, o que é importante? Então, a Carolina está no nono período, não sei se é aluno no Brasil, se é aluno no exterior. Eu vou entender sua pergunta como se você estivesse no nono período e vou entender sua pergunta numa segunda instância que a gente acaba respondendo de outras pessoas, se você quer ir para o nono período. Então, se você for estudante de medicina do exterior, Carolina, e você está no nono período, o período máximo de ingresso no Brasil vai ser o 8º. E existem várias faculdades que você pode fazer, tá, Carolina? Por quê? As faculdades, várias delas não têm teto de carga horária. O FAC, por exemplo, ela vai ter um teto relacionado ao 8º período. Se você preencher, você pode fazer. Assim como várias outras faculdades no Brasil, a UFAM, a UFO. Então, você pode fazer não tendo aquele teto de carga horária, tá certo? Então, estando no nono período, você pode fazer o processo seletivo e você vai ingressar no máximo no 8º. Se você for aluno do Brasil e estiver no nono, a mesma regra se aplica a poder fazer os processos seletivos desde que eles não tenham teto de carga horária. E em algumas faculdades tem condição de você entrar no próprio internato, como por exemplo a FAMEMA. Você pode entrar na FAMEMA no internato pelo processo de transferência, tá certo? Mesmo estando no nono, você consegue entrar. E se você está no nono e quer entrar numa faculdade pública, não tendo teto, você pode entrar, mas você provavelmente, assim como o aluno do exterior, vai entrar no máximo no 8º período. É a Laís. 81 e 41 de média para obtenção. Consigo alguma coisa? Olá, Laís. Para faculdades particulares, sim. Para faculdades públicas, a gente fica muito distante das notas habituais de corte para processos de análise curricular. Sua nota média é praticamente 82, é uma excelente nota, você está de parabéns. É difícil ter uma nota de 82 total, considerando aí 5 anos de curso, não é para qualquer um, considerando uma média para passar de 60, você foi muito dedicada, mas existem alunos com notas em torno de 95, 96, 99,
pasme, né? Existe. Então, os processos por análise, eles já puxam, né, esses alunos como grandes interessados. Então, o aluno já espera aquele processo por análise, aquele aluno que tem um coeficiente muito elevado, abriu, ele vai fazer. Então, as notas de corte são muito elevadas. O Marcelo, tranquei no 6º período no Paraguai, em 2022. Quais são as faculdades que consigo me transferir no Brasil? Marcelo, tem 90 faculdades que aceitam alunos do exterior. 90 faculdades. Então, hoje o Brasil tem 90 faculdades, entre públicas e particulares, que aceitam alunos do exterior. Dessas 90 faculdades, eu te falo sem absolutamente nenhum receio, você pode prestar praticamente as 90. As faculdades solicitam que você tenha um período concluído ou 2 períodos concluídos. A grande maioria solicita um período. Você tem 6 períodos concluídos, trancado. Então, se as faculdades solicitam 2 períodos concluídos, quando solicitam muito, solicitam 2 períodos concluídos. E quando muito, colocam um teto de 8º período. Você tem o 6º período concluído. Você pode tentar praticamente todas as faculdades. Poxa, eu estou trancado. Estou trancado em 2022, é isso? Isso. Perfeito. Algumas faculdades têm um prazo máximo de 2 anos trancado na origem. Você provavelmente pode vencer esse prazo para algumas faculdades. Como remediar isso? Renovar a sua matrícula na faculdade que você está, mesmo que você se matricule em uma matéria. É necessário fazer isso para todas as 90 faculdades? Não. A grande maioria das faculdades, Marcelo, elas não se importam com o tempo de trancamento. Elas se importam com a sua documentação atualizada. Então, você pode prestar as faculdades tendo a documentação atualizada. Tá certo? Então eu te falo, Marcelo, que te afirmo, uma ou outra faculdade vai demandar a renovação da matrícula. A grande maioria das faculdades não vão demandar. Você pode participar de praticamente 100% dos processos seletivos para alunos do exterior. O que é importante você saber é quais faculdades vão aproveitar melhor as suas matérias, quais as faculdades que vão aproveitar melhor os seus períodos. Isso é fundamental porque isso é economia de tempo, isso é economia de dinheiro e esse é o start que a gente dá para o aluno do MEDS, se inscreveu no MEDS. A primeira questão que será feita para esse aluno vai ser a análise de perfil com a indicação das faculdades mais adequadas para ele. O que é adequado para você pode não ser adequado numa transferência para o Daniel, não pode ser adequado numa transferência para mim. Então cada aluno tem individualizada a sua indicação do grupo de faculdades. Mais interessante. É a Maria. Para portador de diploma, pode concorrer com quantos anos de formação? Então, Maria, na verdade, as faculdades antigamente existia, principalmente o grupo IDOMED, ele não permitia que candidatos com mais de 10 anos de formado fizessem o processo de portabilidade. Isso acabou contaminando um pouco essa informação. De forma que hoje o portador de diploma, ele toda vez que chega, né, praticamente todas as vezes que chega um portador de diploma aqui no MEDS, existe essa pergunta. Tenho 20 anos de formado, posso fazer processo de transferência? Tenho 15 anos, posso fazer processo de obtenção? Perdão, gente, falei transferência. Posso fazer processo de obtenção? Hoje eu estou trocando um pouquinho, você pode observar, estou trocando um pouquinho as palavras, porque eu estou assim, super cansado. A gente está tendo uma epidemia de dengue aqui em Belo Horizonte, hoje eu dei plantão e eu estou impressionado com a quantidade de casos de dengue, principalmente na faixa etária pediátrica e adultos jovens, e a gravidade dos processos, né, infecciosos, a gravidade dos casos de dengue, tá? Assim, eu nunca vi, eu já trabalho há muito tempo em pronto-socorro, eu nunca vi a dengue tão agressiva, um vírus tão virulento, vários pacientes evoluindo para dengue C, crianças, que não era tão comum anteriormente. Então, assim, a gente realmente está enfrentando uma batalha muito semelhante com a do Covid, lógico que não com o mesmo prognóstico. Se a gente pegar um prognóstico geral da dengue é muito melhor, a resposta é muito mais rápida, mas a gente realmente está com uma epidemia preocupante aqui em Belo Horizonte. Se realmente não arrefecer nas próximas semanas aí, vai ser bem difícil controlar esse volume de pacientes e de internações. Então, a gente peço desculpas aí, qualquer tropeçozinho, trazer todas as informações para você, mas realmente está intenso o atendimento aqui em Belo Horizonte. E daqui a pouco vocês estão formando também, estão ingressando nesse mercado e vão ajudar bastante, porque infelizmente a dengue no Brasil, eu acho que mesmo com a vacina, ela vai cobrir pouco ainda, né? Em poucas cidades a gente vai ter por bastante tempo ainda, infelizmente. Então, galera, eu estava falando, Daniel, você lembra a Da última Maria, pergunta? o tempo de formado. Perfeito, Maria. O tempo de formado. Então, Maria, na grande maioria das faculdades, não existe um tempo máximo de formado. Você pode fazer o processo seletivo
independente do tempo de formato que você tem. Anteriormente existia sim essa restrição, alunos candidatos com mais de 10 anos, eles não podiam fazer o processo seletivo, não existia, não se contemplava matérias, hoje não tem isso mais, galera, esquece isso. Não existe tempo máximo de formado para você fazer o processo seletivo por obtenção. Isso não rola. Independente do tempo que você tem de formado, você vai fazer. E se chegar lá na faculdade, você for aprovada, chegar lá e a faculdade falar, não, você tem 15 anos de formado, não vou aproveitar suas matérias. Se isso não estiver previamente acordado no edital, você vai aproveitar suas matérias. Tá certo? Você vai aproveitar suas matérias. Se o máximo que pode acontecer é o edital falar, olha, se você concluir essa matéria há mais de 10 anos, você não vai aproveitar, ou seja, você vai entrar no primeiro período. Mas eu desconheço recentemente edital que tenha essa regra. Então, você vai entrar independente do seu tempo de formado e vai aproveitar matérias. Eu vou trazer um exemplo aqui hoje, uma consultoria que eu dei, não vou citar nome, não vou citar a faculdade de aprovação. Eu fiz odontologia, né, antes de fazer medicina, então fiz odontologia na Federal de Minas Gerais. Depois da Federal de Minas Gerais, eu fui fazer medicina nas Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte. Também passei pelo processo de transferência, tive uma faculdade intermediária que eu estudei. E hoje eu tive assim, a grata notícia de um professor meu, foi meu professor de patologia geral na UFMG. Que ano, cara? Que ano? 2003. Foi meu professor de patologia geral em 2003. Eu estava no terceiro período de odontologia da UFMG. Ele foi meu aluno aqui no MEDS, eu fui aluno dele de patologia geral, eu não tenho nem coragem de falar que ele foi meu aluno, ele foi aqui, é nosso assessorado aqui no MEDS, e ele foi aprovado hoje, ele recebeu a aprovação numa instituição aqui de Minas Gerais, em portabilidade de diploma, vai começar a medicina, imagina o tempo que ele tem de formado, e ele vai poder, depois de um período concluído, solicitar a convalidação de matérias que ele fez no seu curso de origem, que, salvo engano, é farmácia. Professor de patologia geral, deve ter PhD e tudo mais, vai iniciar o curso de medicina, já tem 3 filhos e agora resolveu a sua vida, vai fazer medicina. Então é realmente muito prazeroso a gente ver. Ficou sabendo do edital por nossa causa, preparamos ele também, o MEDS preparou, foi meu professor aqui no FMG quando eu fazia odontologia e hoje está aprovado numa instituição. Isso não tem preço, não estou sendo demagogo, isso é sensacional. Se não fosse pelo MEDS, ele não saberia do edital, a gente informa todos os editais. Se não fosse pelo MEDS, ele teria dificuldade no edital, um edital bem diferente, e também na preparação. Então, a obtenção de novo título é uma realidade. Assim como ele, que já deve estar na faixa de seus 50 e poucos anos, você pode também fazer o processo seletivo. Ele tem muito tempo de formado, deu aula para mim. Então, na odontologia, antes de eu fazer medicina, e está aprovado. Então, tira isso da cabeça, não tem tempo excessivo de formado. Só depende da sua vontade, faculdade tem aos montes para você fazer portabilidade. Tanto públicas quanto particulares, inúmeras modalidades de método de seleção também. O Renan, quantos por cento da prova você precisa acertar para entrar numa faculdade pública? Olha só, Renan, isso varia muito de faculdade para faculdade. Varia muito. Muito. Isso varia em função do número de questões. Uma UFO, por exemplo, tem 15 questões. Nós já tivemos alunos aprovados com 12? Nunca. Então nós não tivemos nunca na UFO um aluno aprovado com 80%, com 12 em 15. Já tivemos alunos aprovados com 13 em 15. Então, já tivemos alunos aprovados na UFAC com 55% a 60% da prova. Então isso vai depender do número de questões, vai depender do número de vagas, vai depender do tipo de processo seletivo, que influencia muito também. Tem como cravar. Uma questão que existe na transferência é a necessidade de individualização do aluno e do processo. Por quê? Os processos são todos distintos entre si. Os alunos são distintos entre si em bagagem acadêmica. Então, é um processo que tem que ser muito individualizado. Tanto para o aluno, quanto também para a instituição que o aluno vai prestar. Mas óbvio, Renan, óbvio. Se você estuda com antecedência e crava um 80%, você é candidato à aprovação em qualquer faculdade pública do Brasil. 80%, 85%. O seu concorrente é você. Todo dia quando você acorda, você olha para o seu concorrente. Na hora que você vai escovar seus dentes, você olha para ele, ele é você, o seu concorrente. Porque se você coloca aí 82% numa prova, ninguém tira sua vaga praticamente num processo seletivo por prova. Então depende só de você. Tá? Existe uma pirâmide de notas. Se você estudar para estar naquela ponta daquela pirâmide, você vai estar dentro do processo seletivo do seu interesse. Galera, eu quero agradecer muito a presença
na live, das perguntas. Essa live vai ficar gravada ad eternum. A gente falou de muitas faculdades públicas. Quero desejar aí um bom restinho de semana e o final de semana que entra. E um grande abraço para todo mundo. Tô junto com os alunos na segunda-feira, na mentoria que eu faço às 20 horas, toda santa segunda-feira. E tô junto com vocês na próxima quinta-feira aqui na nossa próxima live. Espero ter novidades para trazer de transferência e obtenção. Tá bom, gente? Um grande abraço.